nós podemos utilizar o banco de dados SQL para controlar todas as alterações executadas nos registros. Meu nome é Fábio Menezes e nesse vídeo nós iremos aprender como criar uma tabela temporal, incluindo a opção de deleção de todos os registros. Espero que gostem. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o nosso conteúdo. Também interaja comigo utilizando os comentários. Vamos lá, pessoal! Iremos utilizar o Azure Data Studio com o kernel SQL e anexado a um banco de dados SQL Server. Vejam que no lado esquerdo nós temos a nossa tabela original. A primeira tarefa que nós iremos executar é conhecer os dados utilizando um simples select a essa tabela, contendo registros de instituições de ensino superior, e é com ela que nós iremos fazer as alterações necessárias para executar esse procedimento. Portanto, nós iremos inicialmente criar uma chave primária. Vejam que eu irei utilizar o alter table e o nome da tabela para adicionar uma nova restrição, utilizando o add constraint, o nome da restrição que você está definindo, e logo após eu vou definir que essa chave primária é clusterizada. Por último, informar qual é o nome da coluna que será definida como tal. Logo após, nós iremos adicionar as colunas de datas obrigatórias. Qualquer alteração executada, nós temos a data de vigência daquela alteração. Na tabela original será sempre salva o valor atual daquele registro. Eu vou passar o parâmetro, que é o tipo do dado, para o nome da coluna, e é obrigatório que seja datetime 2. Após isso, eu preciso informar que essa coluna será utilizada como uma coluna de data de início do controle de versionamento. Continuando nesse mesmo adicionar, eu defino uma restrição para ele checar se o tipo de dado está sendo inserido corretamente. E defino também um valor padrão para essa coluna, que será no formato UTC datetime. O que acontece aqui é que sempre que um novo registro for inserido nessa tabela, o valor padrão receberá essa data no formato UTC. Utilizando essa mesma lógica, nós iremos definir a coluna de data fim. A diferença aqui é que eu vou utilizar, ao invés do row start, o row end. Essa coluna será a data final da vigência daquele dado. Novamente, uma restrição, e o valor padrão eu vou converter para datetime 2, e toda vez que um novo registro for inserido, ele vai receber o valor máximo possível que pode ser atribuído a esse tipo de dado. Agora nós iremos informar ao sistema quais são as colunas que irão ser utilizadas para definir a vigência dos registros válidos. Nós iremos agora alterar a tabela de origem para definir a opção de tabela temporal. É importante entender que, caso eu não utilize essa opção, o sistema irá criar automaticamente a minha tabela temporal associada à tabela original, já que ela ainda não existe na minha estrutura. Nós precisamos criá-la. Para isso, eu vou clicar com o botão direito na tabela original e gerar um script de criação dessa tabela. Vou renomeá-la e vou adicionar
as duas colunas de data utilizando o tipo DateTime2 e informando que ela, por obrigatoriedade, não podem receber valores nulos. Feito isso, eu executo essa consulta e essa tabela agora faz parte da minha estrutura do banco de dados. Voltando para o meu notebook, eu vou executar esses códigos. Ao atualizar a minha estrutura, percebam que existe um ícone diferente para essa tabela e a tabela temporal está associada dentro da original. Todos os itens que nós adicionamos anteriormente, como as restrições e a chave primária. O interessante agora é que nós iremos executar os procedimentos de alteração do dado, utilizando uma técnica de alteração de registros, filtrando por intervalo, definindo o nome dessas instituições de ensino para uma universidade fantasia. Após, irei executar essa consulta. Percebam que 6 registros foram atualizados. Agora eu irei inserir um novo registro, também informando que o código da IES é um código fictício e o nome é um nome fantasia. Nós iremos fazer um select na tabela de histórico. Percebam que o resultado é justamente os valores de antes da alteração, contendo uma data início e fim de vigência desses dados. Se eu executar um select na tabela original, apenas os valores atuais estão sendo exibidos. Minha próxima pesquisa é executar um select que nos traz exatamente o resultado dos dados como eles eram numa data específica, utilizando o For System Time, ou seja, a funcionalidade de versionamento da tabela temporal. Executando essa consulta, ele traz o dado como ele era antes da alteração, sem os nomes fantasia. A próxima pesquisa é que eu posso retornar os resultados durante um período de tempo utilizando o from da data inicial e do to da data final. É importante entender que ele não utiliza o maior igual ou menor igual. Portanto, nós precisamos definir datas maiores do dia exato que nós desejamos obter o resultado. Para resolver pelo menos o início desse intervalo, nós podemos utilizar o between também na nossa pesquisa. Vejam que para a data inicial eu posso definir a data atual da modificação. E para obter todos os dados e registros existentes em todos os períodos de tempo, eu utilizo o all. Se você perceber, ao executar essa consulta, nós temos todos os registros, contendo inclusive as alterações executadas. Nesse resultado, nós não temos as colunas data início e data fim, pois nós definimos elas como ocultas. Para que elas apareçam no resultado, eu preciso, após o meu asterisco, informá-las na minha consulta. Nesse exato momento, nós temos elas sendo apresentadas, informando que esses dados estão vigentes atualmente e que existem dados também que foram alterados e que a vigência
já não está mais ativa. E para finalizarmos, nós iremos agora criar uma consulta de exclusão sem o where. É nesse momento que nós percebemos o poder da funcionalidade de tabela temporal, pois nós iremos excluir todos os registros da tabela original e mesmo assim nós não iremos perdê-los, pois todas as alterações executadas, inclusive de deleção, foram salvas dentro da tabela de histórico. Lógico que a data de vigência daquele registro, visto que agora a tabela original não contém mais nenhum resultado, nós saberemos exatamente o dia em que aquele dado foi excluído. Muito obrigado por terem assistido até o final desse vídeo. Não esqueçam de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal para valorizar e interajam comigo utilizando os comentários. Até a próxima, pessoal! Muito obrigado, conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.